o efetivo tratamento seria só após, o pagamento seria só após o efetivo para tratamento. Mas o decreto de 2011 regulamenta a lei, dizendo que para o efeito do artigo 8 da lei municipal, que era o que eu já disse, né, o efetivo início de tratamento do esgoto sanitário ocorrerá quando entrar em operações AETs do Nova Fortaleza 2.1, bairro Costa Azul, bairro Terra Azul, então, portanto, hoje já se faz 50% sobre a coleta. E aí vocês vejam só a situação, né? O prefeito Vladimir fez esse decreto, né, e veio acertar as contas com a Copasa. Né, ajustou, a Copasa passa a ser detentora do esgoto, tem o que chama de ativo, que nós estamos falando, e hoje vocês já sabem muito bem, né, que é coisa que parece que fica muito escuro na Copasa, muito, né, encoberto, mas hoje, principalmente com a CPI, você sabe muito bem, né, o ativo é os canos que estão na cidade, que até então era da prefeitura, e nós pagávamos uma taxa de coleta de esgoto no início do IPTU, estava lá, taxa de coleta de esgoto, que a população toda pagava, o município recolhia o esgoto e jogava no rio, assim como a Copasa faz hoje. Não mudou nada, em tese, né? Porém, aqueles canos que eram da prefeitura, falando assim, na visão normal, né, atual nossa, deveriam ser vendidos para a Copasa. Porque quando se faz essa concessão, a Copasa compra aqueles canos da prefeitura. E isso foi feito. Só que, por incrível que pareça, vem uma outra questão que é muito importante a gente debater nesse momento. Os canos todos foram vendidos por 27 milhões e 700 mil reais. Foi o valor que foi pago. Está aqui a nota, viu, gente? A nota da Copasa com a prefeitura. Então, todos os dados que eu trago aqui tem, inclusive, ou notas técnicas ou questões de jornal. Então, para a gente estar debatendo em cima de fatos também. Esses 27 milhões e 700 era exatamente no ano de 2012. Que aqui o pagamento começou a ser feito em janeiro para a Copasa e foi até dezembro de 2012. 2012 era o ano eleitoral, Zé Luiz. Ano eleitoral no qual o prefeito Vladimir ia para a reeleição. E ele não podia abrir para a população, né, que a Copasa já estava recebendo esgoto. Vejam só, ele que era contra lá atrás, né, passou o esgoto para a Copasa e teria que no ano eleitoral já começar a cobrar da população. Ele ia perder a eleição. Né, porque falou, e aí, prefeito, agora você é contra, se eu já estou pagando, o que o prefeito Vladimir fez? Falou, pera lá, eu tenho uma salvação. Vou sentar com a Copasa na mesa, olha só para você ver que absurdo, e vou negociar que esse ano, que é o meu ano eleitoral, 2012, né, eu não vou pagar e a Copasa vai abater no valor que ela vai me pagar. Uma conta matemática interessante, eleitoralmente falando, mas é uma renúncia de receita. Porque ele não foi questionado a população, se a população queria isso, não foi questionado aqui nessa casa, se isso seria o certo, pegar um valor que é nosso, do município de Divinópolis, que é os canos que nós investimos durante anos, né, e trocado naquele momento, para não ser pago à população no momento eleitoral e ele ser reeleito. Então está aqui, o papel está aqui, ó, e ainda o prefeito recebe mais, eu vou direitinho aqui, 2 milhões e meio à vista em dinheiro e mais o restante em 7 pagamentos, que daria o importe de 14 milhões, que é o que ele indenizou 14 milhões, e mais ou menos uns 13 milhões aqui, que ele receberia para as obras. Né? Então, ele recebeu, Zé Luiz, um valor para obras na cidade, que ele fez as obras, então deu a ele mais ainda um gás na eleição. Geralmente você chega no final de mandato sem recurso, sem dinheiro, então ele ganharia 13 milhões e jogaria 14 no fluxo aqui para a população não pagar. Então foi essa negociação que o prefeito Vladimir fez com a Copasa em 2012. Que a gente tem que analisar, Sargento Elton. Então, a primeira denúncia que eu trago a essa CPI, né, é que seja averiguado se os 14.774.105 reais que a prefeitura deixou de cobrar da população, né, ela é uma renúncia de receita ou não. Né, porque isso é uma questão jurídica que cabe a essa casa averiguar, porque é um dado importante nessa situação. A partir daquele momento, portanto, 2012, a Copasa passa a ser o quê? Detentora dos canos. Né, porque ela pagou os 27 milhões, né, por mais que tenha tido esse ajuste entre o prefeito e a Copasa. Dali para frente, e aí vem a questão que o doutor Eduardo aqui muito bem explicou. O que acontece da agora para frente? Todo o valor que a Copasa fizer de obra entra para o ativo da Copasa.
Então, a Copasa vende para as prefeituras, e é o que nós estamos descobrindo, e é aí que nós temos que mudar essa regra, ou essa forma de se fazer os atos, porque eu acho que os atos têm que ser mais transparentes. Ele chega na prefeitura, geralmente, no último ano dele de mandato, ou no penúltimo, o prefeito está esgotado de conta, não tem dinheiro mais, e a Copasa vira e fala o seguinte: não, vocês vão me trazer para o município, eu vou pagar o que você tem de ativo, você vai fazer obra, e eu vou te dar eleição, ou vou te ajudar a acabar de pagar as contas do seu mandato. E o prefeito é seduzido com isso. Só que dali para frente é uma armadilha. Você não sai mais da Copasa. Porque acontece que da agora para frente todo investimento, e o investimento está debaixo da terra, olha só para você ver que máfia bem organizada, que é a máfia. Né? Isso que eu falo que a gente tem que ser realmente investigado a fundo. Porque é em toda a cidade. Dali para frente, aquele valor que está debaixo da terra, que abre, a gente não sabe o que foi investido, passa a contar no ativo. Eu não sei quanto que a Copasa investiu quando ela abre uma rua perto da minha casa, mas só que vai para o ativo da Copasa. Todo investimento que for feito, inclusive a ET, vai para o ativo da Copasa. E aí a gente passa a ser refém da empresa, e toda a cidade é dessa forma. Tirar a Copasa se torna quase impossível. Missão impossível do município, tirar a Copasa, a não ser pela justiça, numa ação e de uma coragem, igual o Fernando Cabral está tentando fazer, que é perante a justiça, e que o Antônio Júlio fez porque venceu o cumprimento do contrato. Em 2011, aí vem uma outra situação. No mesmo momento que a Copasa paga o ativo, a Copasa faz o cronograma, ou seja, ficou estabelecido, né, que a Copasa faria dali para frente a estação de tratamento de esgoto. Ela recebe os canos, pagou os canos, então ela é dona. Só que, em contrapartida, a Copasa teria que fazer a ET, que é a ET do Rio Itapecerica, que está lá até hoje, a ET também lá em Ermida, Santo Antônio dos Campos, né, sendo que a do Rio Pará ela já fez, que mais ou menos trata 10 a 20% do esgoto. Dentro dessa situação, vocês imaginam só, começa em 2011. Desapropriações, em 2013, ficou compactuado. Então a Copasa senta. Eu fico impressionado como é que a Copasa vira e fala assim: ah, mas demorou o licenciamento. Gente, presta atenção, vamos recapitular aqui que é a situação. A Copasa senta com o município. Ela vira e fala: vamos fazer o nosso cronograma de obra. Copasa e município. Vocês veem a situação, doutor Eduardo, o que é um contrato? A Copasa, vereador Nonato, tudo já. A Copasa faz do jeito que ela quer fazer. Então ela vai compactuar um cronograma do jeito que ela quer fazer no município. Você já viu aí o tanto que ela é forte nos contratos. Né? Então ela senta para compactuar, fala que em 2013 os licenciamentos vai estar prontos, e está certo, município, está certo. Fala que em 2013 as desapropriações estão todas prontas e que em 2016 tudo estaria pronto, interceptores, elevatórias, tudo. Compactua isso, dá um período e os anos vão se passando. E ela não inicia a obra. E cobra da população 50%. Por quê? Porque é lucrativo. A cada ano são 20 milhões, em média, que entra no caixa da Copasa. E se ela ficar 10 anos sem construir a ET, ela vai fazer com o nosso dinheiro. Mas o pior é que esse valor de 200 milhões, na hora que nós fomos rescindir com a Copasa lá na frente, vamos supor, o Fabiano Tolentino virou prefeito. Quer rescindir com a Copasa? Esse valor que nós pagamos, eu vou ter que pagar para ela de novo. Olha que coisa interessante. Porque passa a embutir no ativo dela. Então esse valor nós estamos pagando, ela está atrasando com a obra, que deveria suspender de imediato, rompeu o contrato, não fez o cronograma, suspende a taxa. Ah, mas a Arsai não deixa, depois eu vou falar sobre a Arsai o que é. Tá? Não deixa como? Você está errada, Copasa. Você fez algo que estabeleceu e você não conseguiu cumprir. Então, errado é você. Eu não posso te dar prazo e continuar você cobrando da população, não, que eu estou te dando dois ganhos. O ganho pelo prazo, porque eu não te rescindi, que eu podia rescindir seu contrato, estou te dando o ganho que você vai cobrar, continuar cobrando, e você, sem mais nem menos, vai tocando isso aí, vai recebendo da população e ninguém fala nada. O prefeito não bate da mesa. Você vê, graças a Deus, agora nós temos a CPI. Então, isso que aconteceu em 2011. Foi feito o cronograma, que não foi cumprido, e aí vai aproximando 2016, o prefeito Vladimir precisa de sair bem, tanto com a Copasa quanto com a sociedade. Vai lá faltando, em agosto mais ou menos, faltando 4 meses para acabar o seu contrato. E o que ele faz? Dá mais 2 anos para a Copasa. Ele, prefeito, acabando o contrato, acabando o mandato, vai lá e me dá 2 anos com a Copasa. Um absurdo, doutor Eduardo. Porque quem tinha que fazer isso, quem tinha que negociar, era o próximo prefeito. É quem entrar, porque aí sim ele teria condição de negociar. Copasa, não, você não cumpriu o seu cronograma, então da agora para frente, o nosso negócio é aqui, ó, é na mesa. Entende? Não, o prefeito Vladimir adianta, aí provavelmente você tem que investigar tudo, é conta, se entrou dinheiro na conta, tem que investigar tudo. Né? Se aumentou o patrimônio dele,
Tudo porque a pessoa ir lá, faltando 4 meses, e dar mais 2 anos para a Copasa, só por si só? Só porque a Copasa é bonita, porque tratou bem? Gente, é um município de Divinópolis. Não pode fazer a seu bel prazer, não. Naquele momento, como deputado estadual, eu realmente fui contra. Né? E aí fomos para a rede social, tive uma batalha, inclusive uma briga pesada com o prefeito Vladimir, nós até rompemos, inclusive as nossas amizades, por incrível que pareça, porque eu não admitia uma situação dessa, que no finalzinho, faltando 4 meses, um prefeito vem e quer dar mais 2 anos para aquilo que está errado, né? Mas acabou que isso foi feito, né? E mais, no último dia de mandato, ele deu além dos 10 anos, 2 anos, mais 10 anos de outras ações da Copasa de curto, médio e longo prazo, que foi o decreto, né, que mais tarde o Galileu veio a revogar. Então vocês imaginam só a situação. O prefeito que era contra, fez a lei para a Copasa pagar, deu mais 2 anos, deu mais 2 e mais 10, né, e está aí a vir na CPI. Então esse é o caso prefeito Vladimir. Né, no meu modo de entender, com vários erros com essa relação. O que eu fiz? Aí as pessoas às vezes perguntam, tá aqui, ó, deputado bate boca e troca ofensa na rede social com o prefeito, deputado Fabiano Tolentino é favorável à suspensão da taxa de esgoto, isso em 2006, para as pessoas não falarem, por que você só está agora reclamando? Porque tem alguns, às vezes, pessoas de plantão que falam assim, mas só agora que o deputado... Não é só agora não, só na hora que não cumpriu o cronograma, porque antes de cumprir o cronograma eu tenho que esperar. Porque foi compactuado algo que você não pode estar, Copasa, você não vai fazer. Podia falar assim, não, mas eu estou dentro do meu cronograma, em 6 meses eu entrego a obra, eles estão falando que vão fazer ela em 6 meses, em 8 meses. Né? Então, depois que o cronograma é extinto, que você, que não é feito, é que você tem que entrar na briga. Foi o momento que eu entrei. Né? No meu modo de ver, no momento correto, porque eu tinha que entrar, porque não foi cumprido aquilo que estava estabelecido. E aí, Copasa deixa Divinópolis na promessa, Tolentino denuncia Copasa e município prorrogação de prazo, conclusão da ET. Né? Eu entro com a questão para o Galileu, mandando um ofício para ele explicando que ele deveria revogar o decreto 9.969, que é o que dá direito à cobrança, e que deveria revogar o decreto 235. Está aqui o ofício que eu mando ao prefeito Galileu, em janeiro de 2017, várias reuniões com o secretário Ricardo Moreira, e realmente Galileu revoga o decreto. Essa casa teve uma participação muito importante nessa situação, todos os vereadores aqui falaram, forçaram o prefeito e por isso aconteceu a situação, o mais certo, revogou aquilo que estava muito errado. Mas ainda assim não teve a coragem de suspender a taxa, que deveria revogar e já suspender a taxa até que a Copasa tenha a obra que nos entregue a obra. Então faltou coragem, que passa no prefeito Fernando Cabral, faltou ao prefeito Galileu nesse momento. Era a hora certa dele dar o checkmate na Copasa e já sentar e falar assim, não, eu vou fazer, mas você suspende a taxa. Ah, mas a Arsai não deixa suspender. Não, pera aí, você quer que eu cancele o contrato com vocês? Eu tenho esse direito. O contrato me dá esse direito que vocês não cumpriram e eu vou cancelar, então. E depois na justiça nós vamos brigar. Mas não teve essa coragem. Por quê? Porque lá atrás também, em 2003, ele que deu a água para a Copasa. Então tem toda uma história, todo um enredo em cima da situação. Eu entro na Procuradoria-Geral da República também denunciando essa situação e pedindo a suspensão da taxa. Esse processo nosso na Defensoria, através do PROCON estadual, que nos cita, inclusive, na sua sentença, né, que devido à ação do deputado Fabiano Tolentino, multa a Copasa em R$160 mil, pouco, mas já é o início. Se a Copasa for multada em toda a cidade, que ela desrespeita, ela começa a respeitar, 160 mil, 70 mil, 500 mil, né? Porque tem que respeitar, em algum momento tem que respeitar. A empresa acha que é toda poderosa e a culpa não é dos funcionários, não, tem que ficar aqui bem claro. O funcionário lá da ponta, ele sofre muito, igual nós sofremos. Sofre muito, porque ele é cobrado sem a população entender que a culpa não é dele. A culpa é de gestão, né? Não é do João Martins, a culpa não é do funcionário que está lá na ponta, a culpa é da presidente Sinara, do governador Fernando Pimentel, é dos diretores da Copasa. Esses são os culpados pela falta de investimento. É do ex-governador que não investiu. A culpa é de quem pode investir. Não é de quem está aqui na ponta tentando salvar, não. Eles são salvadores. Né? A gente tem que cobrar daquele que não investe. Então o PROCON multa a empresa Copasa. Aí eu venho na segunda situação. Contei o caso Vladimir, né? Contei a nossa ação, porque às vezes a pessoa pode falar, e aí, deputado, você fez o quê? Eu entrei com a ação. O que me cabe é fiscalizar ou acionar. Né, eu não tenho a caneta na mão, eu não consigo pagar e nem fazer a estação de tratamento de esgoto. Eu consigo fiscalizar e vou lá na ET mês a mês, vocês são prova disso. Né, inclusive esse mês, agora início do mês, já vou lá de novo, para ver como é que está o início das obras que foram já faladas. Vereadora Janete. E entrei com a ação aonde deveria ser, que é no órgão máximo do Ministério Público, a Procuradoria-Geral do Estado. Aí vem a questão agora
outro passo que é governador de Minas. O governador de Minas, quando eleito, em 18 de outubro de 2014, ele dá a seguinte entrevista em Divinópolis. Pimentel diz que Copasa não presta serviço adequado aos divinopolitanos. Vejam bem. Fez duras críticas à atuação da Copasa na cidade. Vemos o rio totalmente poluído, em condições precaríssimas, e não sei como será a captação da água na cidade daqui para frente, porque a Copasa, nesses anos todos de concessão, foi incapaz de construir um reservatório. Pimentel falando da Copasa. Outro ponto atacado pelo governador eleito foi a cobrança da taxa pelo tratamento de esgoto, que está sendo paga pelo consumidor de Divinopolitano desde janeiro do ano passado. A tarifa que já vem sido embutida na conta de água em 50% sobre o valor de consumo. Como é que a Copasa cobra a tarifa e não trata um centímetro de esgoto? Governador falando, hein? Como é que a Copasa cobra uma tarifa e não faz um centímetro de esgoto? Está aqui. É o governador do estado de Minas Gerais. Ruim ou bom, que eu acho ele péssimo. Mas é ele falando. Né? E eu tenho direito de falar disso, porque além de imunidade parlamentar, eu sou um deputado independente. Aquilo que for ruim lá, eu não voto mesmo. Então, eu acho o governador péssimo. Péssimo administrador. Mas é ele falando. Então nós temos que dar valor à fala dele. Então ele mesmo está falando, né? Como que nós vamos aceitar aí? Como é que ela cobra água sequer montou um sistema de captação como reservatório que previsse um período como esse de seca prolongada? Ele está falando, a Copasa não montou um reservatório, cobra a taxa, não trata um centímetro. Isso, presidente, em 2014. Em 2015, o governador monta a sua equipe da Copasa. Aí a gente tem que falar da equipe da Copasa. Presidente Sinara, e ele falou, vou colocar, tá aqui, ó, vou colocar o governador eleito de Minas Gerais, para ele a empresa pública de economia mista, controlada pelo governo do estado, é a grande responsável pela morte do rio Itapecerica. Acho espantoso não ter um reservatório, e ainda garantiu que vai colocar uma super equipe. Tá aqui, é a entrevista do governador. Aí vão lá a equipe do governador na Copasa. Né, o João vai até tampar o ouvido ali, porque não é fácil não, viu? É competência acima de tudo. Sinara Meireles Chena, aquela que foi convidada para audiência pública, disse que ia e não foi. Está lá no ar-condicionado do escritório dela e não é capaz de vir nas cidades ver como que está. Veio aqui em Divinópolis, no Fórum Regional, para assinar primeira vez o ato de concessão. Não voltou aqui mais. Não vai em lugar nenhum. Não vai na audiência pública da Assembleia, gente. Com 300 vereadores. Um absurdo. Uma pessoa dessa não é digna de estar em posição nenhuma. Pode ser o que for, mas não é digna. Né? Nos desrespeitou. Porque nós saímos daqui e fomos lá. Minas inteiro saiu e foi lá na Assembleia. E ela falou que ia. Ela mandou o ofício dizendo que ia. E mandou seus representantes. E por incrível que pareça, superintendente de obra de infraestrutura e limpeza do prefeito Pimentel, 2009-2014, e foi secretário de limpeza urbana da prefeitura de BH, na época do prefeito Sérgio de Castro, vice Fernando Pimentel. Então, gente de cabeceira do governador. Né? Ele pegou aquilo que é mais próximo dele. Se é competente ou não, se vai fazer ou não, vai ser a presidente da Copasa. Gente, uma empresa no cabidal da Copasa, com a importância que a Copasa é no estado de Minas Gerais, o governador coloca aquela pessoa que está do lado dele. Né? É você mesmo, Sinara, que vai assumir. Vai lá e toca o barco. Será que ela tem competência suficiente para isso? Se tivesse, ela estava lá para responder nossas perguntas. Se tivesse, ela estava lá para responder nossas perguntas e ela não foi. Então, eu tenho que ter esse questionamento. Para mim, não tem competência suficiente. Ou então, está omitindo do trabalho dela. Porque o governo de Minas Gerais diz muito bem, escutando para poder administrar e fazer bem. Então, ela não escutou. Ela não escutou ninguém. Que seja para ir lá tomar xingo. Mas ela tinha que estar lá. É papel da presidente ir na Assembleia Legislativa. Ela foi convocada para isso e não foi. Impressionante como é que se trata. Vamos lá. Francisco Cansado, conhecido nós todos, né? O Niquinho. Diretor de gestão corporativa da Copasa. Ex-assessor do deputado João Martins. Né? Tá lá, é o diretor da Copasa. Frederico Delfeno Ferramenta. Filho do ex-deputado, da ex-deputada Cecília Ferramenta e do ex-prefeito Chico Ferramenta, do PT, prefeito de Ipatinga. Gente também, do lado do Pimentel. Né? Qual que é a condição desse rapaz de estar aqui resolvendo os problemas da Copasa? Ele veio aqui 2 vezes em audiência pública e prometeu que a ET estaria pronta. E não teve. Quem tinha que estar aqui era a Sinara, porque ela tem a caneta. Ele não, mas ele veio cá e prometeu. Eu tenho gravado. Passa quando eu faço os vídeos. Gravado e falando, não, no final de 2016 estará pronta. E agora eles prometeram de novo, que no final de 2018 estará pronta. Eu também duvido, doutor. E quero pagar a língua. Quero pagar a língua. Vou pagar satisfeito, porque nós queremos é o rio limpo. Nós queremos o esgoto tratado. Nós queremos o bem da cidade. Nós não queremos o mal, não. Não é quanto pior, melhor, não. Muito pelo contrário. Nós estamos fazendo a CPI que é querendo o bem. Né? Então tá aí o Frederico Delfino.
qual que é a experiência que ele tem, e os salários passam de 40 mil, viu, gente? É 40, 60, é um cabidão de emprego. Né? Então a gente tem que, inclusive, repensar nas situações das empresas do estado de Minas Gerais. A CEMIG quebrando, né? A Copasa mal gerida, que é mal gerida. Né? Deveria ter pessoas lá qualificadas para gerir bem. Colocar os técnicos que são de carreira na gestão da Copasa. Tem certeza que aí sim ela teria um grande avanço, que não está tendo. Eu estou acompanhando, porque eu vou em Minas Gerais inteiro, gente. Eu sei o que é. Eu não estou falando por falar, não. Estou falando que eu estou indo. Né? E por final, aí sim vocês vão assustar. Presidente da Arsai, Janete, diretor da Arsai, que deveria ser uma empresa autônoma. Pensam bem o que é a Arsai aqui no contrato, doutor Eduardo. Né? A Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgoto Sanitário de Minas Gerais. Parágrafo 1º. Será garantida à Agência Reguladora de Abastecimento a independência decisória, autonomia administrativa, orçamentária e financeira, devendo a mesma atuar com transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade de suas decisões. E isso é o que cabe à Arsai. Aí ele coloca quem como diretor da Arsai, presidente, o chefe que estava lá na audiência. Foi bom que ele foi ainda, para nós conhecermos ele. Gustavo Gastão Cardoso. Você sabe quem que é Gustavo, gente? Ex-prefeito de Prado do PT. Ex-prefeito da cidade de Prados do PT. É o diretor da Arsai. Ah, se eu tivesse sabido disso antes. Porque o pessoal lá de Prados me agradeceu de ter dado presente para ele da água. Aí falou, você deu presente, você sabia que ele foi prefeito aqui pelo PT? Gente, então, pensam bem, vamos fazer o que o arcabouço, como está organizado. Né? É a turma do PT comandando a Copasa e a Arsai, o ex-prefeito do PT. E aí tem jeito de você achar que a Arsai está realmente fiscalizando as ações da Copasa? O que o consumidor nós paga? Não tem. Ela tinha que ser independente, autônoma. Ela não pode ser uma pessoa que foi prefeito pelo PT, o diretor-presidente dela. Não tem como ter autonomia assim. Porque ele está do lado do Pimentel. Então, gente, nós temos que parar com isso. Temos que parar, nós temos que mudar essa realidade. Né? Então, por isso que tem que ter a CPI. Então, falamos da Arsai, inclusive mando para ela também um ofício para a Arsai, pedindo aqui, com meus cordiais cumprimentos, a agência reguladora Copasa, que a mesma sane as irregularidades na prestação inadequada de serviço de abastecimento de água, quando dos problemas de água, e eu mando a carta para a Arsai pedindo para ela sanar e vir cá fiscalizar. População pode requerer prejuízos causados pela Copasa, mando todas as ações para ele. Acredito que não vai fazer nada, mesmo porque estão muito ligados. Né? Então, essa é a forma que nós estamos. No Fórum Regional, vem a assinar aqui, eu já falei, para assinar novamente a ordem de serviço. Então, parece que a gente faz papel de bobo. Né? Um circo armado, a turma toda do PT lá, eu estava lá, foi a única vez que eu acompanhei o governador Pimentel, que dali para frente eu não acompanhei mais, né? Mesmo porque eu votei contra o ICMS, votei contra os depósitos judiciais, e ele entendeu que eu também já não faço parte, muito obrigado, e eu também entendo que o mandato tem que ser independente. Né? E nesse dia eu ainda fui, que era no início do mandato dele, até por questões de educação, por ser na nossa cidade, eu estive. Mas um circo, presidente, e nada foi feito de lá para cá. Né? Então, as coisas vão acontecendo, né? A gente, nesse momento, pede a suspensão, e vem uma notícia boa, trazida pelo jornal. Câmara abre CPI contra a Copasa. Copasa garante que o abastecimento já está normalizado. Como se a CPI fosse para o abastecimento de água. Não é isso, não é a ideia da CPI, que se for para o abastecimento de água, a Copasa já está condenada. Né? Ela não fez a preservação que deveria ser feita de 44 anos para cá. Né? A CPI não é feita para olhar a questão da água, não. A questão da água é mais um ponto da CPI. Né? Nós estamos olhando a falta realmente, né, de condição para com os divinopolitanos, o desrespeito para com os mineiros e com os divinopolitanos. E aí eu tenho que parabenizar essa casa pela coragem, né, que eu acho que só assim nós podemos mudar. Né? Se o João Martins já está aqui anotando e vai levar para presidente Sinário, eu tenho certeza, é porque tem uma CPI. Porque, no contrário, para a gente trazer seria muito mais difícil. Né? Inclusive, eu já vi que está aqui, inclusive aqui embaixo, que vai ser o diretor da Arsai vai ser trazido até coercitivamente para cá, que tem que ser mesmo, porque quando chamado ele não veio. Né? Nessa casa que nós fizemos uma audiência pública, presidente, vocês estiveram participando, e eu pedi o valor que a Copasa ganha no esgoto, a Copasa me mandou. Então tá aqui, eu vou dizer para vocês, em 2013 ela ganhou 19.800.000, em 2014 21.300.000 e em 2015 22.400.000 é o valor que a Copasa arrecada com esgoto. Óbvio que quando ela faz a transferência do custo que ela tem
para com o valor que ela ganha, fica parecendo que ela está indo no prejuízo, porque ela coloca todos os funcionários da Copasa como se o esgoto é que tivesse que pagar. E, na verdade, ela ganha 96% da água e o esgoto também. Então, não pode ser essa conta, né? Que tem bastante lucro com esgoto em Divinópolis, tem, né? A gente não tem dúvida. Né? Já arrecadou mais de 100 milhões aqui em Divinópolis, né? E dentro da lei, já encerrando, né, diz o seguinte, que por qualquer uma das partes, no caso de rescisão, implicará incidência de multa em favor das partes ou da parte prejudicada em valor equivalente aos investimentos por elas realizados sem prejuízo das nações por peso de danos cabíveis. E aquilo que foi falado pelo doutor Eduardo, na hora que nós tivemos que rescindir com a Copasa, nós vamos ter que pagar tudo aquilo que foi feito nos ativos, seja aumento da tubulação, seja obras ali para estar melhorando a condição. E a ET também ficará na nossa conta. Né? Então, nós estamos pagando algo que depois vai ser retornado. Então, que fique bem clara a minha fala, que um dia pode acontecer, eu não sei quando e nem se vai acontecer, de eu estar como prefeito e brigando com a Copasa. Que fique aqui já declarado, né, que na justiça nós vamos brigar com relação a essa ET do Rio Itapecerica. Porque eu discordo dessa forma que a Copasa usa. Eu acho que é nós, a população, é que está pagando a ET. E jamais uma prefeitura do Pó de Divinópolis poderá pagar, e estou falando aqui, isso pode vir daqui 15 anos, 10 anos, hein, gente? Mas que fique gravado. Poderá pagar aquilo que nós estamos pagando. Porque nós estamos pagando essa ET. E não é a Copasa que está fazendo com o dinheiro dela. Né? Então, portanto, que fique isso bem claro, até para que nos sirva para um futuro que poderá vir. Não sei quando e nem se virá. Né? E as indenizações serão pagas ainda a cota, em 12 pagamentos, né, por qualquer uma das partes. Enquanto isso, a empresa que for residida deverá ficar. Então, quer dizer, se nós formos tirar a Copasa, nós temos que pagar essa indenização em 12 pagamentos e durante esses 12 meses ela ainda continua prestando serviço. Está aqui no contrato, né, questão contratual. O pior de tudo, se nada bastasse, né, essas questões que nós trouxéssemos e esse tanto de coisa que aqui foi levantada, ainda tem uma questão da Copasa que aí eu não concordo. Né? Copasa tem lucro líquido de 434 milhões em 2016. Né? Uma empresa que não presta o serviço adequado para o consumidor, né, não faz as obras onde ela tem que fazer, e ela tinha que ter a nuance social, não é isso, doutor Eduardo? A Copasa não tinha que pensar no social. Ela não pode ter esse lado, gente, ó, visar esse lucro. Porque isso aqui é dividido pelos acionistas, 49%, inclusive na Bolsa de Nova York. Então, esse dinheiro nosso está saindo para os acionistas. Aí é muito fácil. Você receber, ganhar milhões, 434 milhões dessas ações que ela não faz e pegar esse dinheiro e distribuir na Bolsa de Valor. Realmente isso nós não podemos aceitar. E mais, está aqui a matéria do Centro-Oeste e matéria do Divinews, viu, Geraldo? Está aqui as duas matérias, viu? Tá? Muito obrigado. Assim como tem Jornal Agora, Jornal Gazeta, todos aqui nos ajudando nesse dia a dia. Aqui, Copasa divulga resultados positivos do primeiro trimestre de 2017. Crescimento de 65,9%. Ou seja, ano que vem, esse ano fecha em 600 milhões, Zé. 600 milhões de lucro. E a obra nada. Está pegando dinheiro emprestado para fazer a nossa ET. Pegando dinheiro emprestado para fazer a nossa ET. E depois vai ficar devendo e provavelmente ficando até endividada e sem condição de buscar mais recursos na esfera de negócio, que a gente sabe como funciona aí. A nossa audiência pública na Assembleia, o representante de mais de 30 cidades já entrando com a CPI, e eu quero aqui, já que nós falamos bem de Divinópolis, dizer que Divinópolis é uma delas, bom despacho, inclusive o Fernando Cabral está entrando com interdição e já falou que a Copasa não fica lá, e ele é prefeito de Pulso, de Coragem, eu tenho certeza que a briga vai ser pesada e é na justiça. Alpinópolis já concluiu que a Copasa é culpada e quer tirar a Copasa. Pouso Alegre da mesma forma e Iturama da mesma forma. Concluiu que a Copasa que é culpada e que não investiu nesse tempo. Lavras, Itapecerica, Perdigão, Carmo do Rio Claro, Nova Serrana, Curvelo, São Gonçalo Pará, Santa Rita do Sapucaí, Ubá, Limeira do Oeste, Mateus Leme, Paracatu, Igaratinga, Arcos, Montes Claros, Acerburgo e Alfenas, algumas cidades que já estão propondo a CPI, ou que já estão com CPI em andamento, e vem mais umas 20 aí que todo dia eu recebo ligação. Tá? O problema de bom despacho é com água, mais de 35 cidades hoje estão desabastecidas, e aí vem muita questão da crise hídrica também, mas uma falta de investimento. Né? A crise hídrica tem que ser ligada à falta de investimento, porque se a Copasa tivesse, há 10 anos atrás, investido no que ela deveria investir, talvez hoje o problema de água seria até menor, né? E mais de 100 cidades aí com a questão da coleta de esgoto com problema. Dos 853 municípios, a Copasa está em 628, 250 com água e esgoto e 378 só com água, e a maioria com grandes problemas. Na Assembleia nós estamos propondo uma CPI, que infelizmente nós temos, eu falo infelizmente porque eu acho que o 77 deveria assinar, porque o papel do Legislativo é fiscalizar,
Né? E a CPI é instrumento, nós estamos vendo aqui. E quando um legislativo se omite em assinar a CPI, eu, para mim, não precisava estar lá, não, porque é muito caro. A estrutura legislativa com 77 deputados e todos os seus assessores, e todas as questões, é muito caro para um deputado não ter coragem de assinar uma CPI. Porque a CPI não condena, não. A CPI investiga. A condenação virá depois, se ela estiver errada. Né? Que eu tenho certeza que vários erros se farão no decorrer do tempo. Mas uma CPI, ela dá o direito de investigar de uma melhor forma. Então a gente sai da esfera individual, põe a esfera coletiva de investigação. E os deputados não são capazes de assinar. Gente, um absurdo. Mas eu quero ver na hora que chegar 30 CPI condenando a Copasa, se eles vão assinar ou não. Porque só começou esse ano. Eu quero ver ano que vem, na hora que a chuva não vier e que a Copasa não tiver investido. E que o problema tiver o mesmo nas cidades. Se vai ter algum deputado que vai ter a coragem de não assinar. E que chegar lá a CPI de Divinópolis bem feita condenando a Copasa. E eu falar aqui, ó, minha cidade condenou deputados. E vocês nada, vocês estão fora do estado, né, vocês não moram nas cidades. Né? Então você vê, a gente tem que pensar que esse ato está começando. Né? A Copasa nunca teve a pressão que ela está tendo hoje, gente. A Copasa sempre fez ações dela e pronto. Hoje não. Hoje já tem que se pensar para fazer. E isso é bom para o João, é bom para o funcionário, é ruim só para presidente e para o governador, que às vezes não queria investir e está ali investindo. E vocês viram lá, Eduardo, o diretor da SAI falou o seguinte, essa questão da coleta, em 4 anos nós vamos acabar com isso, nós vamos diminuindo agora o valor da coleta para a gente passar para o valor de tratamento, que é o que nós queremos. É o certo mesmo, nós queremos o tratamento de esgoto. Agora ele está encerrando esse mandato, gente. Nós estamos há 1 ano do governador. Agora é que a SAI vem com a questão para começar a diminuir. Ele tinha que começar a diminuir no primeiro ano. Porque agora nós já não estaria pagando a taxa mais não. No último ano de governo, não vale a pena mais não. Porque eu não sei se daqui para frente vai ser o seu Pimentel que vai ficar. Tomara que não. Porque Minas vai acabar se ele ficar lá mais 4 anos. Tomara que não. Mas e se ele ficar? Aí vai prosseguir. E se vier outro governador? Vai recomeçar tudo de novo? A Copasa tem que ser a governo. A ação tem que transitar independente do governador que estiver. Ela tem que ser livre para fazer as ações. A ET tinha que estar começando a se fazer no governo Anastasia e terminar no Pimentel. Não é parar lá e parar aqui não. E agora, faltando 1 ano, o que acontece? Senta de novo com a presidente Sinara. A Janete foi, o Caboja foi, o Edson foi. De novo assina a ordem de... Quer dizer, todo ano essa ordem, sabe, João? A gente já não aguenta mais. É uma ordem de serviço todo ano. Né? E agora vai fazer? Não, agora nós vamos fazer 2018. Tomara, né, Janete? Não é o que nós esperamos, mas é difícil. É difícil porque o governo não tem condição de investimento. Então, realmente, tem que buscar dinheiro emprestado, é o que está tentando. Então, é isso que a gente tem que trazer. As cidades todas revoltadas. Divinópolis não é diferente. Os problemas muito graves. E tentei aqui mostrar um balanço do resumo dessa história da Copasa, que estão aí há 44 anos só pegando o nosso dinheiro e não fazendo as obras. Parabéns à CPI. É sempre um prazer estar aqui na Câmara Municipal. Senhor deputado, quero agradecer. Primeira explanação muito técnica, demonstrando profundo conhecimento dos problemas que está afetando a Copasa, e não só em Divinópolis, mas também em todo o estado. Gostaria de registrar aqui a presença da vereadora Janete, vereador Nonato. Também, se vocês quiserem formular os questionamentos, perguntas, podem formular e passar para nós aqui, para nós fazermos os questionamentos ao deputado diretamente. Deputado, vou começar aqui os questionamentos aqui, dos vereadores, membros da Comissão Parlamentar de Inquérito. Vou começar por mim mesmo. O senhor pode me informar quantas CPIs já existem instaladas no estado de Minas Gerais referente a fornecimento de serviço e também tratamento de esgoto referente à empresa Copasa? Na verdade é Divinópolis, Bom Despacho, você conta para mim, Zé? Divinópolis, Bom Despacho, Alpinópolis, Pouso Alegre, Turama, Lavras, Itapecerica, Perdigão, Carmo do Rio Claro, Nova Serrana, Curvelo, Santa Rita, Sapucaí, Ubá, Mateus Leme, Igaratinga, e o restante está sendo formado, está acabando de fazer a papelada. Essas já estão instaladas, as que eu sei, mas tem mais, porque o grupo CPI da Copasa são várias cidades. Assim, passou muito da... Outro dia eu estava recebendo um vereador de Além Paraíba, lá próximo do Rio de Janeiro, que vai fazer a CPI. Recebi o pessoal lá de Nanuque, lá perto da Bahia, que vai fazer a CPI. Então, são várias as cidades que hoje estão se propondo a CPIs. O senhor acha que o contrato da Copasa foi nocivo referente à cidade de Divinópolis e também à população divinopolitana, de forma geral?
Pelos termos que aqui foram apresentados, ele foi muito nocivo, né? Não só o contrato, né? Os decretos que foram feitos também. A forma que foram feitos esses decretos, né? Se escusas ou não, a gente tem que avaliar, inclusive, isso, né? Eu acho que todos foram muito nocivos à população. Não se pensou na população, pensou na arrecadação da empresa e na forma que o prefeito, à época, ficaria melhor perante a Copasa. Sim. O senhor disse aqui, há poucos instantes, referente aí a indícios aqui de renúncia de receita por parte pelo prefeito Vladimir no ano de 2011. Gostaria que o senhor repassasse toda essa documentação a esta comissão, bem como todo o material apresentado pelo senhor nessa tarde de hoje. Com muito prazer. Na verdade, está aqui, eu tenho uma folha, né, que me foi entregue em algum momento, que é o desconto concedido pelo município de Divinópolis. Eu acredito que ela está anexada também aos anexos, né, do contrato, não sei, mas eu tenho ela, então eu vou passar para a comissão. Que aí tem todos os pagamentos que foram feitos de janeiro de 2012 até dezembro de 2012, mês a mês, inclusive o valor das parcelas do restante, né, que a Copasa comprou o ativo por 27.700.000, né, e automaticamente ela paga um pouco, igual eu falei, que foi descontado, e aí eu acredito que pode ter havido renúncia de receita, nós temos que olhar a questão jurídica disso, se o prefeito poderia, ele, a bel prazer, pegar o valor que é do município e apenas descontar para que ele fosse beneficiado, porque tem uma ação atrás da ação, né? Talvez em momento não eleitoral, poderia até ser feito e não ser questionado tão a fundo, mas no ano eleitoral, a gente tem que pensar nessa hipótese, né? Porque o prefeito deixou não transparecer à população que a Copasa já estaria recebendo no ano eleitoral, né, que ele provavelmente não ganharia se ele deixasse transparecer isso, né, e com o dinheiro que era nosso, dos ativos, nosso, do município de Divinópolis, ele paga o ano inteiro. Então, no meu modo de entender, imoral, eu não tenho dúvida. Né? Quanto à moralidade do ato, não tem dúvida nenhuma, é um ato imoral. Agora, se juridicamente ele foi perfeito ou não, dentro da renúncia de receita ou outro ato qualquer, tem que ser investigado e avaliado. Eu vou estar passando também para a comissão. É por isso que essa CPI foi instalada, né, com adendo aqui de toda a Casa Legislativa, em nome da população, justamente para apurar tudo que tem a ver com o contrato, com as portarias, com prestação de serviço e também até mesmo dos nossos administradores anteriores, executivos, bem como da atualidade. Então, vai englobar tudo. Por isso, nós estamos pedindo essa documentação de Vossa Excelência, para que fique aqui para estudo jurídico e técnico também. O senhor acha que seria possível, judicialmente, reformular ou romper com o contrato da Copasa, do jeito que está aí, das cláusulas que foram feitas? Na verdade, a qualquer momento, né, tem uma parte contratual que é o que o Fernando Cabral usa, o prefeito de Bom Despacho, na hora que ele faz o rompimento com a Copasa, ele usa de uma cláusula do contrato que diz que quando a Copasa não está prestando serviço de acordo com o que é estabelecido, a prefeitura pode a qualquer momento romper com esse contrato. Lá em Bom Despacho, o que aconteceu? Não estava tendo água, então a Copasa, o objeto que era do contrato, que é água, ela não está servindo. Então deu a ele direito de romper, ele está certo. Agora, se ele vai ter que pagar ou não juridicamente, essa ação vai correr na justiça. Qual que é o pagamento, se vai ter ou se não vai ter. E ele vai até o fundo. Eu conheço ele, eu sei que converso com ele todo dia. Né? Nós já fomos, inclusive, no secretário Carlos Murta, sentamos com a presidente Sinara, ele falou, se vocês colocarem lá 15 caminhões, eu seguro. Agora, se não colocar. Então, me parece que a Copasa não deu conta de cumprir todas as condicionantes ali estabelecidas, né, que ele pediu, inclusive com relatórios técnicos que a Copasa deveria mandar, tudo, e ele já falou que agora não, já chegou no limite. Ele não aguenta a Copasa mais no município de Bom Despacho e vai romper com a Copasa. Então ele vai para a briga jurídica. Né? Então, por quê? Ele usa do contrato a cláusula que fala que no momento que a Copasa não está prestando o serviço adequado, que foi compactuado, ele pode romper. No caso de Divinópolis, é um pouco diferente. Né? A Copasa tem como contrato a coleta de esgoto. A Copasa está fazendo, está jogando no rio, está coletando água, em alguns bairros falta água. Então, poderia o prefeito em algum momento ser mais incisivo? Pode. Mas aí também vem algumas observações da Copasa. Teve um dia que a bomba queimou, por isso que faltou. Então, também tem algumas situações que são problemas. Agora, é claro, o tamanho da Copasa de Divinópolis deveria ter uma bomba reserva. São coisas que tem que vir. Né? Tem que vir. Aqui é o de menos. Não é isso, então? Infelizmente, dizendo isso, deputado. Mas isso aí vem aqui, eu estou dizendo isso aí,
continuamente. Sim. É por isso que eu estou até pegando a opinião do senhor. Água barrenta, né? Então são essas situações todas que podem incidir na rescisão do contrato. Agora, a situação que se pensa é o seguinte: para rescindir, é aquela coisa que a gente falou, a gente tem que pagar tudo que foi feito pelo ativo. Então eu queria que essa comissão, presidente, fizesse inclusive um requerimento à Copasa, né, indagando qual que é o valor que o município, caso rescinda com o contrato, tem que indenizar do município, até para que a gente fique sabendo, que foi 27 milhões que nós compramos. Em 6 anos, quanto que isso está? O que subiu? Até para a gente questionar agora para frente, ano a ano, né, para a gente saber realmente o que é feito da obra da Copasa, porque tem uma coisa que a Copasa é expert, em furar buraco e tapar errado. Isso a Copasa é boa de serviço. Todo lugar que fura, você pode ter certeza que o serviço vai ficar pior do que estava, né? Que isso ela é ótimo. Então, quer dizer, a partir de agora, ano a ano, a gente fica sabendo qual que é o real investimento que foi feito quando furou aquele buraco. Né? Porque senão não dá, ué. Esse valor fica muito aberto. Aí é fácil demais. Né? Qual fiscalização a gente consegue fazer ali? Nós não somos tatu, né, para andar debaixo do cano. Então a gente tem que saber, furou, quanto que é, por que está. Inclusive para ter um engenheiro sabendo ali. Isso nós temos que começar a aprender da Copasa. Senão nós sempre vamos ficar atrás, a Copasa sempre vai ganhar da gente. Só para conhecimento de Vossa Excelência, nós já requerimos já a Copasa esses valores na integralidade, até mesmo para a gente vislumbrar aí, né? O valor real. Realmente está valendo hoje aí esse possível reformulação do contrato ou quebra. Agora, presidente, com relação à suspensão de taxa já é diferente. Eu comungo, a ideia é até muito parecida com o doutor Eduardo, que juridicamente comunga da mesma ideia, que é o seguinte: juridicamente no contrato você não consegue suspender a taxa, mas a Copasa não cumpriu o cronograma. Então, o não cumprimento do cronograma não pode dar a ela o direito de ter o prazo prorrogado com a mesma cobrança da taxa, porque vai ficar ad eterno. Né, ela estabeleceu o cronograma, não cumpriu, paciência. Então, cabe agora nós darmos um prazo. O prefeito pode até rescindir pela falta de cumprimento do cronograma. Mas o prefeito, vamos supor que ele não vá rescindir, que ele não tenha coragem suficiente para isso. Mas ele pode bater na mesa e falar assim: em compensação, eu vou te dar 2 anos, Copasa, mas você suspende a taxa até que você faça a obra. Tem certeza que com 6 meses a Copasa faz. 1 ano já está pronta. Agora, enquanto não fizer isso, né, chegar em 2018, vereador Cleitinho, não está pronto não. Nós vamos estar aqui de novo brigando, só que o governador será outro, né, e o prefeito já vai estar no finalzinho do mandato dele. Aí que o problema vai se agravando. Quem o senhor acha que foi o responsável em alterar a lei que realmente cobrasse a taxa de esgoto somente após a construção das ETs e o real tratamento de esgoto na sua totalidade ao final, que é a prestação de serviço mesmo? É o tratamento do esgoto, água. E quem que o senhor acha que foi responsável por tratar isso depois de 50% de pronto, está cobrando essa taxa? Pelo que o senhor vislumbrou aí, o ano... Na verdade, foi em 2011, quando a lei começa em 2007, mas com efetivo tratamento. Essa foi o prefeito Demetrios. Em 2011, o Vladimir entra com aquele decreto, que não é lei, não passou por essa casa, dando direito a receber pelos 50%. E a Arsai é que coloca os valores. Então, a Arsai determina que a partir do momento que estiver tratado... Então, foi na época da gestão do Vladimir. Vladimir Azevedo. E foi o decreto 9.900 Eu tenho aqui, só que as folhas já não estão mais em ordem, mas a gente tem tempo. Decreto 9.969, de 2011, que dá direito, em seu artigo 4, da Copasa começar a cobrar. Nesse decreto aqui, eu entendo que ele deve ter tido uma pressão muito grande do governo do Estado de Minas Gerais, que na época era o professor Anastasia, deputado estadual era o Domingos Sávio, não era deputado ainda. O deputado era federal, né? Em 2011 já era, em 2010 que eu não era ainda. 2010 era o Domingos Sávio, 2011 o Sávio já era federal, né? Exatamente. Eu passo a palavra agora ao relator da Comissão Parlamentar de Inquérito, competentíssimo, honroso vereador Zé Luiz da Farmácia. Obrigado, presidente. É com você que eu estou aprendendo, né? Com os colegas que eu estou aprendendo, com a população que está também me ajudando, né? Com ideias, com orações, com críticas, e sempre as críticas vindo acompanhada de uma proposta, e isso é bastante gratificante. Deputado, o senhor tem rodado o Estado todo. Cada contrato é diferente. O senhor entende que a população de Divinópolis foi prejudicada? Mas mais ou menos, o formato é o mesmo. O jeito que a Copasa chega no município, né, ou seja, a forma que ela senta com o prefeito, é igualzinho em todo lugar. É impressionante como é que ela deixa para ir no finalzinho do mandato.
Né? Isso já, para mim, já é indício de algo que não está certo. Né? Por que ela não chega no início do mandato do prefeito? Não, mais ou menos, ela, quando está finalizando, ela vai lá e oferece. Porque para o prefeito, que também tem medo da população, hoje o prefeito tem medo de liberar para a Copasa. Em Pequi, a Câmara Municipal de Pequi, e eu acompanho lá, não deixou a Copasa entrar. A Câmara votou contrário. Florestal deve votar contrário. E Pitangui está mal briga. Se a Copasa entra ou não. Vocês imaginam o que já virou isso, hein? Por quê? Porque nós estamos movimentando. Então, acabou. Aquela questão da Copasa hoje ser supremacia, isso aí acabou. Ou faça o serviço bem feito, ou vai perder essa supremacia. Né? O serviço tem que ser bem feito. Então, na maioria, Zé, de todos os lugares, o contrato é mais ou menos padrão. É esse mesmo contrato de coleta de esgoto, é o mesmo de Divinópolis, só muda os efeitos da cidade, é mais ou menos a mesma forma, e a forma que ele chega no prefeito também é muito parecida. O que vai mudar é as situações de cada local. Né? Quando é água também é o mesmo jeito, né? Se ela entra na concessão de água, a maioria dos municípios já tem água da Copasa mesmo, né? E o restante, o esgoto é que é muito novo para a Copasa. E tratar esgoto é caro. Tratar esgoto não é barato, não. Então, quando a população diz, o doutor Eduardo falou muito bem, nós queremos é o Rio Limpo e o esgoto tratado, e nós vamos pagar por isso, isso é caro. Isso vai custar 90%, 92% do preço da água. Sabe? Vai ser esse valor. Sabe? Então, por quê? Porque ele é mais caro do que só jogar o esgoto no rio. Né? Mas é o que o meio ambiente precisa. Tem hora que a população vai ter que pagar. O pior, Zé, é o que acontece em Curvelo. Né? Em Curvelo a população paga 90%, o esgoto chega na ET e a Copasa é capaz de jogar o esgoto que chega na ET no rio. Gente, aí é crime ambiental, tem que estar preso. Aí tem que estar preso, porque não é coleta não, a população não está pagando 50%, não, está pagando 90%. E a Copasa está pegando e despejando o esgoto no rio. E eu tenho tudo, eu tenho imagem disso, saiu no estado de Minas, inclusive, nas matérias com relação a isso. Então, aí sim, que é o medo que eu tenho que Divinópolis pode chegar um dia, né, é o que eu tenho mais medo. É de uma hora a gente está pagando aqui 90%, sabe, Janete? E aqui, ó, no lugar de tratamento, só esgoto. Ó. 90% que paga lá. 90%, e é isso aqui em Curvelo. Gente, isso aqui é prisão. Né? Porque você está cobrando da população e está pegando o esgoto e não está tratando, não. Passa num cano por debaixo e joga lá dentro do rio. Né? Em Alfenas, mesma coisa. Nós descobrimos um cano lá, o vereador Tadeu estava na audiência pública, um cano dentro da represa de Furnas, por baixo da ET, virou esgoto puro, porque a Furnas abaixou e o cano é subterrâneo. Joga o esgoto todo lá dentro, matou os peixes todos. Gente, crime ambiental, é cadeia. É cadeia, não tem outro jeito não. A população pagando 90% e a Copasa ainda dá um jeito. Isso nós não podemos admitir em Divinópolis, nós temos que ficar de olho. Porque ainda assim é capaz de ter estação e jogar o esgoto no rio, por incrível que pareça. Nunca foi. E tem outra coisa, em Divinópolis vai ser talvez o primeiro lugar no mundo que a estação vai ser, vai ser feita no inverso. Né? Geralmente você faz buscando as captações, chegando na estação. Liga e está pronto o esgoto. Aqui não. Como a mídia está pesada, a Copasa tem que mostrar serviço, né, tem um monte de gente envolvido, e aí tem CPI na Câmara. Qual que é o pensamento? Não, nós vamos fazer a ET primeiro. Mas a ET não vai ligar o esgoto nela não, Eduardo. Se ela ficar pronta em 2018, que eu ainda assim duvido, né, os interceptores, os elevatórios, tudo vão vir depois. É o primeiro lugar no mundo que você faz a ET para depois ligar o esgoto nela. Isso vem ao contrário. Em todo lugar é o contrário. Eu já estudei isso mais ou menos. Eu fiquei impressionado no dia que nós fomos lá, que o João, né, levantou a situação. Tinha que vir daqui para lá. Não é de lá para cá, não. Porque vai fazer a ET, mas o esgoto não vai chegar nela, não. Vai chegar daqui a 5 anos. Até fazer as indenizações, até fazer as elevatórias. Gente, isso é brincar com o Divinopolitano. Brincar. Tinha que suspender a taxa e só cobrar depois do esgoto efetivamente tratado. Não é depois da ET pronta, não. É do esgoto tratado. Porque a ET pode até ficar pronta em 2018. Promessa de um monte de gente aí. Mas tratar o esgoto não trata, não. Só faz a ET. Então é um elefante branco, mas o esgoto não chega, não. Isso também não podemos admitir, não. Isso não, Copasa. Isso é desrespeito com a população. Desrespeito. E nós vamos ficar de olho nisso. Sabe, Zé? Com certeza. Minha segunda pergunta. Na minha pequena forma de ver, sinto que houve uma manobra, uma jogada, intenções maliciosas de prejudicar a população. No momento, né, em que houve da Copasa e da administração, né, prefeito aqui, em assinar esse contrato, porque tudo que mostra, como o doutor Eduardo mostrou, foram maliciosamente ajeitados.
que é seu ponto de vista? Eu também entendo. E observei muito o doutor Eduardo. Eu acho que hoje eu ganhei muito com a fala dele, sabe? Depois nós vamos até conversar mais, porque esse lado jurídico é muito interessante da gente conhecer mais a fundo. Eu acho que o doutor Eduardo hoje trouxe uma ideia muito bacana a essa CPI, né? Então é a gente buscar as situações. O contrato, as cláusulas são totalmente pró-Copasa, né? Então ele é totalmente leonino, né? Então ele só visa um lado, ele não visa o lado da população. Mesmo porque, doutor Eduardo, eu não sei se em algum momento eu tive que sair para fazer alguma entrevista, né? Tudo, mas eu não sei se o senhor chegou a levantar. O Código do Consumidor também veta a questão do pagamento junto de água e esgoto. É vetado pelo Código do Consumidor, né? Você está fazendo uma coisa e recebendo por duas, né? Então, você, na mesma conta, ser cobrado água e esgoto, para o Código do Consumidor também, isso é um desrespeito às normas constitucionais, né, e do Código do Consumidor, né, porque é pagamento em duplicidade, né? Você está pagando duas coisas numa mesma fatura que não poderia, porque a pessoa pode ter o direito de, às vezes, não dar conta de pagar a água, né, e pode não dar conta de pagar o esgoto. Aí a Copasa alega, mas se não pagar esgoto, eu vou fechar o vaso sanitário. Falo, não importa o que você vai fazer, mas o direito é da população, porque são serviços distintos. Não é o mesmo serviço. Água é um serviço, esgoto é outro, né? Ou você faz dois pagamentos dele, agora você juntar num ponto que se você não pagar seu esgoto, eu vou fechar sua água, seu registro de água, é uma covardia por parte da Copasa. E essa forma de pagamento também, ela é uma forma errada de se fazer perante o Código do Consumidor. Terceira e última. Tanto os prefeitos como das cidades estão sendo prejudicados, né, com o tratamento da água e, com certeza, o esgoto. E também o governador do estado, nas suas atribuições, eles têm autonomia, se eles quiserem ser determinados, eles podem rescindir esses contratos. O governo, de forma geral, até queria expressar da Arsai, certo? Que a gente está vendo aí, que é uma jogadinha. Como que o pai vai condenar o filho ou o filho acusar o pai? É uma brincadeira, assim, sim, mas que a gente vê isso aí, que é um jogo de compadres. É muito bem lembrado, né? Quando o presidente, diretor da Arsai, ele é ex-prefeito pelo PT, a gente mostra que a autonomia não existe mais, né? Então, se a Arsai realmente tiver que ser enérgica com a ação da Copasa, neste mandato ela não vai ser. Nós vimos lá na audiência pública, né? A Arsai é totalmente... O Gustavo da Arsai não sabe o que ele estava fazendo lá, gente. É incrível que pareça, ele não sabia o que ele estava fazendo ali. Né? Foi bom que ele foi ainda, mas não contribuiu com nada. Vocês viram muito bem. Né? A única contribuição que ele deu é dizer que daqui 4 anos vai acabar a taxa de coleta. Mas daqui 4 anos, o governo é de outro. Não é no governo dele mais, não. Então, quer dizer, ele jogou, a bomba foi para o outro. Né? Mas tomara que ainda inicie e faça isso para chegar nos outros governos. Então, você vê, é um totalmente desmazelado, né? Não entende nada, não é da área, entende? Então mostrou realmente um desconhecimento total, e eu não vejo em momento nenhum a Arsai cobrando uma ação efetiva do governo estadual, não, mesmo porque são comparsas dessa situação. É o meu pensamento, posso até estar errado, mas alguém que foi prefeito de Prados pelo PT, ser o diretor da Arsai no governo PT, a gente não tem como ver muita autonomia entre os órgãos. Não. Agora caberia a Arsai sim, inclusive baixar a tarifa. Né? Em Santa Luzia a Arsai conseguiu baixar a tarifa. Né? Lá teve um problema na questão do esgoto, a Arsai conseguiu, depois de situação, de conversa, na verdade foi a Justiça aqui, ó. Justiça determina a redução de 28% na tarifa de esgoto de Santa Luzia, não foi a Arsai. A Justiça... Então, 28%. Tem jeito, sabe? Tem jeito, sabe, doutor Eduardo? Começa a ter algumas jurisprudências por nosso favor. Agora, o que a gente tem que levantar aqui também é que, na hora que esses processos chegar, uma ação tão bem feita pelo doutor Eduardo, chegar lá na justiça, né, no juiz, na hora de sentenciar, o juiz tem que pensar na sociedade, gente. Não tem mais como o juiz ficar pensando na empresa, não. A empresa fica falando assim, eu tenho 50 advogados para me defender. Você viu o Fernando Cabral falando, né? Ele pode ter 1000. Um advogado bem feito faz ação para 50. Você não tem que ter medo de 50 deles, não. Eles vão colocar uma procuração no seu processo com 56 advogados. Não tem problema, não. Só você dá conta dos 56. Porque a ação jurídica é uma só. Entende? Não é a quantidade, é a capacidade do advogado. E eu tenho certeza que a sua capacidade vai fazer a gente brigar lá na esfera. E nós temos que falar assim, esse processo cai no doutor Núbio, aqui, porque ele é que é o juiz nessa área. Eu, inclusive, já tive com o doutor Núbio outro dia e falei com o doutor Núbio, o senhor tem que pensar na sociedade, temos que parar com isso, porque os poderes são autônomos e independentes, tá, gente? Do mesmo jeito que a gente toma cacetada aqui pelo legislativo, que a gente toma todo dia, tá? O judiciário não toma, não.
Né? O judiciário sentencia lá do jeito dele, sabe, Zé? E a gente, o legislador, é que está aqui na rua, levando pancada toda hora. Né? A presidente da Sinara não anda na rua, que não, nós andamos. É o deputado é que eles vêm cobrar, é o vereador é que eles vêm cobrar. E a Copasa, deputado, e a Copasa, vereador. Nós vamos continuar assim. Agora chega lá no juiz, que anda na rua tranquilo e ninguém vai lá cobrar dele, o que nos cobra, ele chega lá e sentenciar pro Copasa. Não, vai sentenciar no que está certo. Né? Se estiver correto o pedido, o juiz tem que sentenciar de acordo com o pedido, se estiver bem feito. Se não tiver, doutor, sentencia de acordo com o que está certo. O juiz tem que ser certo. Agora, só Copasa, o que a gente vê, a maioria dos juízes é só Copasa, só Copasa. Isso tem que acabar também. Essa pressão tem que existir, legislativo para o judiciário, porque os poderes são independentes e autônomos. Nós podemos fazer isso. Né? Eu posso falar toda hora nisso, não tem problema nenhum. Eu não tenho retaliação de judiciário, não. Não tem medo de judiciário também, não. Nem de Ministério Público, nem de nada. A gente tem que falar o certo. Legislativo é independente. Isso tem que ser prevalecer. Tá? Porque senão a gente não aguenta, não. Parece que a pressão lá é tão grande que cala o legislativo. Pode calar, não. Né? Cada um na sua. Mas na hora que chegar lá, tem que sentenciar certo, visando a sociedade. Aí sim, aí nós vamos ter uma justiça melhor, que é o que nós não estamos vendo, principalmente em instâncias superiores. Passo a palavra aqui ao vereador Cleitinho. Tem a pergunta, não? Tá bom. Então passo a palavra ao vereador Ademir para os questionamentos. Só uma pergunta a respeito. Qual que é o valor que foi descontado em 2012? Você lembra? Lembro. Ademir, foi lá. Janeiro de 2012, 268 mil. Fevereiro, 1.090.000, março, 1.500.000, abril, 1.149.000, maio, 1.300.000, junho, 1.200.000, julho, 1.300.000, agosto, 1.500.000, setembro, 1.200.000, outubro, 1.500.000, novembro, 1.700.000 e dezembro, 673. Ao todo, R$ 14.774.105,28. Então, mais da metade já foi descontado em 2012. De 27, mais da metade. Foi descontada a população e o restante foi pago à vista 2,5 milhões e o resto em 7 pagamentos parcelados dentro do ano. Para fazer obra. Para virar obra. E aí você já viu, né? Obra, além de tudo, ainda vem os esquemas todos que hoje o prefeito também responde obra. Então, quer dizer, esse dinheiro ainda virou. Então tem que fazer, gente. É um super lava-esgoto mesmo. Para a gente saber, inclusive, qual obra foi feita com esse dinheiro. Tem que chegar lá, sabe, presidente? Né? O dinheiro que foi recebido para as obras, quais foram as obras? Né? Às vezes essas que estão sendo investigadas pelo Ministério Público. Entende? Foi feita, não foi feita? Né? A metralha do asfalto. Porque esse é dinheiro nosso, gente. Nós vendemos aí, não tem nada a ver com a Copasa, tem com gestão. Mas a CPI é tudo. Né? A CPI é tudo, ela vai além da. Né? Então nós temos que olhar tudo. Tem algumas perguntas aqui, até a vereadora Janete e o vereador Negro teve que ausentar para uma reunião agora do Giviprévio. Ela deixou duas perguntas para formular para o senhor. Primeira é se o senhor acha que devido ao governo na época, ser do partido PSDB municipal e estadual, foi feito de forma leonina, prejudicando a fiscalização e elaboração do contrato. E isso contribuiu? Sim, eu acho que essa situação de ser o governador PSDB e o prefeito PSDB, né, ajudou muito a questão da Copasa. E mais, né, a gente entender que o prefeito, por isso que eu contei toda a história, o prefeito, quando vereador, era o contrário. Ele virou prefeito e teve que assinar. Você vê, não deve ter sido fácil para ele também, não. Né, sofreu uma pressão grande do governo estadual, né, para que realmente ele entregasse a Copasa a questão do esgoto no município de Divinópolis. Bem esclarecedor. Segunda pergunta, são votadas e aprovadas diversas leis do município que multam a Copasa por não cumprir o serviço pactuado. Porém, o município não fiscaliza. Ou seja, essas leis, para o senhor, não têm valor, tendo em vista que não temos a fiscalização adequada no município? Não, eu acho que tem algumas leis aí que são interessantes. A questão mesmo do tapa-buraco, né, do prazo.
salvo me engano, são 48 horas para a Copasa tampar os buracos. Essa é interessante, força a Copasa a tapar os buracos. Agora, a fiscalização parte da prefeitura, mas cabe também à Câmara, se vê alguma situação dessa, denunciar também, fazer a denúncia para com o prefeito. Eu acho que toda lei ela é instrumento do bem, né? Jamais a gente está aqui com todos os vereadores para fazer uma lei que prejudique a população. A gente sempre pensa em ajudar a população. Então a lei ela é boa. Agora, infelizmente, às vezes o cumprimento dessa lei que fica um pouco deficitária. Mas ainda assim eu sou favorável. Podendo ter leis que estabeleça alguns limites, eu sou favorável que a gente faça. E que a gente trabalhe na fiscalização para que ela possa ser exercida cada vez mais. Exatamente. Fiscalização é tudo, né, deputado? O questionamento agora dessa presidência, gostaria de pedir a ajuda do senhor, já que mostrou aqui grande conhecimento com o prefeito do despacho, né, que intermediasse uma visita dessa CPI ao prefeito Fernando Cabral, se possível também, que o senhor nos desse a honra de nos acompanhar junto a essa visita dessa CPI. Nós podemos fazer duas situações. Ele pode ser convidado a vir na CPI, caso ele tenha agenda, que seria interessante também para essa CPI. Né? O outro prefeito que vocês poderiam convidar é o ex-prefeito Antônio Júlio, porque lá ele tirou a Copasa, inclusive entrou com ação na Copasa e a Copasa entrou com ação contra ele. Então é uma briga muito interessante de vocês entenderem também como é que funciona essa situação na justiça. Então são dois prefeitos que a gente pode estar intermediando a vinda deles aqui na CPI para vocês escutarem e tirar, né, alguma coisa com relação a essas duas situações. E outro que eu queria dar sugestão, que eu acho que é muito interessante, até para a gente ver uma outra forma de agir, Uberlândia, lá tem um SEDAI. E o SEDAI, que é o Serviço de Água e Esgoto da cidade. E o SEDAI lá hoje é um dos mais avaliados no Brasil, então ele é muito bom. E eu conversei com um dos diretores do SEDAI, que ele é do CREA, e ele se colocou à disposição da gente tirar um dia aqui, fazer uma visita na forma lá, para eles estarem ensinando. Quer dizer, é a gente conhecer um pouco uma outra forma. Né? Nós estamos conhecendo a forma Copasa, né? Mas nós temos que conhecer também a prefeitura que tem um órgão específico para aquilo, referência. E lá em Uberlândia é referência, então vale a pena a gente ir lá, porque lá dá recurso para a cidade, dá dinheiro e é muito bem administrado, até para que a gente possa cobrar algumas ações com mais efetividade. E aí, no caso, até se couber, eu até vou com vocês também. Sim, vamos já pensar já, até com a doutora Paula aqui, para a gente convidar os dois prefeitos aí, que foram muito importantes no papel da contrato da Copasa, e também essa visita ao Uberlândia lá, que muito nos interessa, sim, porque talvez essa tomada de decisão dessa CPI, com o relator final, né, com a comissão e toda essa casa, possa caminhar por esse, né, então a gente tem que estar preparado em todo momento. Então essa visita seria muito importante, nós iríamos com o maior prazer. O senhor fala em mudança, com certeza o senhor e sua equipe já estudaram a fundo o contrato. Como o senhor acha que poderíamos atender a população em todos os seus anseios, referente a prestador de serviço? Na verdade, o doutor Eduardo aqui até abrilhantou muito a nossa vinda aqui, que ele falou, né, em pontos do contrato, que é o que eu acho também, a nossa fala comunga muito. Né? Eu acho que hoje o que tem que se fazer é cobrar da Copasa que ela faça a obra. Né, com relação ao serviço que foi mal prestado à água, tem que as pessoas acionar a justiça e pedir as suas indenizações. Né, e caberia ao prefeito Galileu, se quisesse, se tivesse coragem para isso, realmente apertar mais a situação da Copasa. Então, o contrato ele tem que ser debatido em ações jurídicas, que está certo, o caminho é esse mesmo. Né, a ação que foi feita pelo promotor Dr. Sérgio Jundim, que inclusive teve a decisão contrária à ação que eu acompanhei, eu tenho até a ação toda aqui, estudei ela toda, né, foi um caso e um momento, o momento é outro, né, foi no momento que ainda estava dentro do cronograma, né, agora o cronograma já venceu, então a gente tem que questionar, porque as coisas mudam, né, o objeto é o mesmo, mas o tempo é outro, né, então tem um lapso temporal, né, uma coisa é você entrar na justiça pedindo uma rescisão de uma coisa que a Copasa ainda está dentro do prazo dela, é igual eu falei, eu disse aqui, às vezes as pessoas me questionavam, por que você não falou isso quando você era vereador? Porque quando eu era vereador estava dentro do prazo. Não tem jeito de eu cobrar dentro do prazo. Se estabelecer outro prazo de cronograma, vocês também ficam paralisados no prazo. Vocês vão estar investigando mês a mês. Mas o prazo, a Copasa pode entregar no último mês. Né? Então, a partir do momento que rompeu, foi que nós entramos nessa briga e estamos até hoje. Né? Então, mesma coisa é feita com esse contrato. A partir do momento que a Copasa não deu conta de estabelecer o cronograma, eu acho que cabe uma nova análise jurídica. Então é hora, sabe, doutor, de fazer uma nova análise jurídica, que uma jurisprudência positiva para o lado aí realmente que o senhor está levando, vira jurisprudência para as outras cidades também, que é importante a gente estar sempre trazendo.
E outra coisa, essa CPI, ela é de extrema importância, porque essa CPI hoje ela é avaliada por todos os municípios. Né? Divinópolis, dos municípios que criaram a CPI, é o maior município. Né? Então, uma decisão muito clara e bem feita da CPI de Divinópolis, ela vai ter referência para que todos os municípios possam fazer da mesma forma. Né? Hoje nós temos base Iturama, Pouso Alegre, eu tenho todas. Até vou passar para a comissão também, para vocês possam estudar. Porque eu acho que mais ou menos o mesmo problema que as cidades têm, a gente tem aqui também. Né? Então eu vou passar de Iturama, vou passar de Pouso Alegre e vou estar passando a de Alpinópolis. Porém, são cidades muito menores. Né? Os seus problemas são menores que os nossos. A nossa vai subsidiar todas as CPIs que estão sendo feitas. Então que a gente faça ela realmente com muita cautela, com muita perseverança. E parabéns, né, à Câmara Municipal de Divinópolis por ter empenhado essa bandeira, que é tão importante, que até então em outros mandatos nós não tivemos essa condição, né, e agora a gente está com essa cobrança que eu tenho certeza que será para bem de Minas Gerais. A briga é pesada, não é fácil não, mas vai ser para bem. Vai ser para bem da Copasa, para melhorar no seu serviço prestado, vai ser para bem da população que vai receber um melhor serviço, vai ser para bem do Legislativo que comprou a briga. Né, você fazer 30 casas legislativas, fazer CPI, não é fácil não, gente. Colocar 300 pessoas lá na audiência, na Assembleia, na segunda-feira, todo mundo sair de 400 km, 300 km, tá ali para debater um tema só, não é fácil não. Não é toda hora que enche um auditório com 180 lugares, não. Né? Então, quer dizer, por quê? Porque o tema é interessante, o tema é importante e que existe um desrespeito por parte da Copasa que tem que ser melhorado na qualidade de serviço. Justamente, deputado, por isso que a CPI está tomando todos os cuidados para cercar, para subsidiar, pegar as provas materiais suficientes. Nós já estamos com muitas informações, provas até sérias, e também testemunhas, pessoas capacitadas igual os senhores. Antigos ex-prefeitos serão convocados também para prestar esclarecimento. E no final, tenho certeza, com o relator Zé Luiz, vamos fazer um relatório aqui que vai fazer justiça. Não só ao contrato, mas também ao povo de Divinópolis e esses desmandos que ocasionaram em nossa cidade durante todos esses anos. Eu tenho mais dois questionamentos, depois tem uma pergunta que o Zé Luiz esqueceu de fazer e nós estamos praticamente fechando, deputado. Tranquilo. Tá. Esta renúncia de 2011, o que o senhor falou, está prevista na lei orçamentária da época? Provavelmente não deve estar, não. Isso a gente não tem o conhecimento. Na verdade, as coisas foram feitas muito... Ninguém sabia disso até então, não. Depois que eu comecei em 2016 a pegar, é que me chegou alguma coisa. As pessoas entregam alguns documentos pra gente, igual o doutor Eduardo falou, duas pessoas que eram da Copasa foram lá e isso acontece também. Os funcionários da Copasa, o funcionário mesmo, aquele que está ali no dia a dia, tá achando bom essa ação nossa, gente. Tá achando muito bom, vários me ligam. Fala, parabéns, deputado, tem que ser assim mesmo. Vocês precisam de ver o desvio de função que tem dentro da Copasa. Né? E eles falam, lá está um desvio de função que é uma coisa impressionante. Então, quer dizer, nós temos que entrar nessas situações, nós vamos estar averiguando. Então, é muita coisa que chega nas mãos. Isso aqui chegou por uma pessoa, então eu passei a ter esse conhecimento. Que na época a gente não teve. Na época isso ficou escondido. Né? Na época do que o Vladimir fez, ficou escondido. Ninguém ficou sabendo, não. Né? Depois que a coisa foi aparecendo, foi vendo de que forma que foi sendo feito. Nessa CPI. É uma informação nova, e nós não abriremos mão de fazer justiça. Doer a quem doer. Se teve alguma coisa aí que foi feito de forma errada, errônea na época, que os culpados sejam punidos. Porque Divinópolis nunca mais o povo sofrer como vem sofrendo atualmente. Isso é então muito tem que averiguar, né? Igual aqui eu já disse, sabe, presidente, com relação ao ato, que existe duas situações, né? Uma questão todo ato ele é moral e juridicamente perfeito ou não. Moral, esse ato não é. Ele é imoral, porque foi no momento da eleição. Isso aí eu não tenho dúvida. Agora, ele foi juridicamente perfeito, aí tem que vir a análise jurídica. Né? Aí a gente só pode dar causa ou não, né? Porque moral ela é subjetivo. Né? Eu acho que ele não foi moral. Então, o pensamento do deputado foi Bento Tolentino. Né? Então, na minha concepção de moralidade, eu acho que ele foi imoral. Pronto. Na minha concepção de justiça, ele tem que ser averiguado. A gente só pode dar um veredito, uma sentença jurídica, depois de analisar do que realmente foi feito, se existiu ou não renúncia de receita. Agora, eu gostaria que só levantar para vocês verem o tanto que quando a gente começa a andar nos outros municípios, a gente acha algumas coisas. Lá em Curvelo para mim, assim, é o ápice do problema. Né? Porque a população paga 90%, a Copasa pega o esgoto e joga no rio. Vocês imaginam isso? Né? Você paga 90%, achando que o esgoto está tratado, a Copasa vem e descarrega. Gente, isso é um absurdo. Né? E aí nós fomos a fundo, presidente, você imagina só, uma empresa lá, Lana M de Souza Alves, né, ele é aluguel de pula-pula. A Copasa, sabe o que a Copasa fez? Contratou gente para trabalhar, pessoa para trabalhar dessa empresa. Você vê, ela tem pula-pula, gente. A Copasa foi lá e contratou 4 pessoas, serviço, e essa empresa não tem nenhum
uma pessoa no quadro dela de serviço. Você vê, olha que absurdo. Achou que nunca ninguém ia ver, né? Teve um cercamento de nascentes lá em Curvelo. Olha só para você ver, João, isso aqui você tem que até saber, porque é coisa que acontece que parece que não estão no Brasil. Acha que nunca vai ser investigado. Estacas de eucalipto, paropeba, para cercamento de nascente, 4.000 metros de cerca. Custou R$ 8.020. Está aqui em nota fiscal, tem tudo, eu tenho tudo. Tá? Aí depois vem de novo. Mourão de eucalipto tratado, 4.000 metros de cerca. Os mesmos 4.000 metros de cerca. Um custou 8.000, o outro custou 15.000. Você vê, tem mais, não tem desse? Só se colocou de metro em metro. Então, quer dizer, achou que não ia pegar. Né? Acha que o nosso dinheiro é capim. Né? Teve um momento aqui que eles foram num bar, e eu tenho a nota fiscal, eles foram no bar almoçar tudo, comprar 15 Brahma Chopp e colocar na nota, gente. É um absurdo, né? Não, é um absurdo. É pouco, não representa nada. Mas tem base uma coisa dessa, doutor? Você colocar Brahma Chopp numa nota do almoço que você comeu, e o superintendente lá rigou tu assinar? O superintendente, inclusive, já foi até afastado. Então, quer dizer, os indícios são graves. Né? E essa é a CPI da Copasa, lá em Curvelo. Por isso que o nosso país está precisando passar limpo. Porque não tem jeito aí. Não tem jeito. Tem moral, tem ética, porque senão nós vamos parar com isso. Não podemos aguentar isso mais. É importante, nós vamos averiguar tudo até o final, ao fundo do poço, mas vamos trazer a verdade para o povo de Divinópolis e, consequentemente, também subsidiar outras CPIs que claro. estão fora. Só tem um questionamento aqui, deputado. Aproveitar a senhora aqui ao máximo essa tarde de hoje. É muito importante para o esquecimento. A Arsai diz não poder multar a Copasa por estar sem recursos para investir, segundo a Arsai. Foi falado, inclusive, no Portal Oeste, né? Está aqui a reportagem. Como deputado, existe alguma regulamentação ou fiscalização? Pois isso é uma inverdade dita por esse diretor da Arsai. O que o senhor acha da exclamação desse senhor? Que se diz aí da Arsai aí, falando que não poderia estar fiscalizando a Copasa, porque não tem recurso para investir. Não tem base. Não. Nós chegamos ao fim do mundo, né? É uma pessoa que é desqualificada, que não está preparada para ser um diretor-presidente de uma agência reguladora. Primeiro que eu já acho que a agência reguladora não serve para nada, viu? A ANEEL não serve para nada, a Arsai não serve para nada, não serve para nada, serve para cabide de emprego, para encher de gente lá e todo mundo ficar ganhando muito. Fazer política. Então é o que acontece na Arsai também, porque logo o prefeito lá de Prados, que foi do PT, que está como presidente. Então ele não tem como fiscalizar mesmo porque ele não quer fiscalizar. Né? O negócio dele é só levar, é só paternalismo. E outro, acho que se o Brasil, sabe, presidente, não começar a mudar a visão do que realmente o Brasil precisa, vamos supor, o caso da Copasa, o caso da CEMIG, não tem jeito, ela vai ter que passar por transformação. Enquanto tiver aqueles cargos com a CODEMIG, aqueles cargos lá lá tem conselho que vai lá uma vez por mês, a pessoa ganha 20 mil. E vai lá uma vez por mês. Isso aí é o câncer da política. Sabe quem são os conselheiros, Cleitinho? Os conselheiros são secretários, gente. Você sabia, João? Os conselheiros da Copasa são secretários de Estado. Então, eles acumulam salário, gente. Um governo que paga em 3 pagamentos o funcionário, né, o secretário de Fazenda, não sei se de Fazenda ou da Fazenda, que ele gosta muito mais da Fazenda do que de ações de recursos de finanças, né, o secretário de Fazenda, ele ganha 60 mil, porque acumula os 20 mil do secretário, mais 3 conselhos, CEMIG, Copasa, CODEMIG. Gente, tem base uma coisa dessa? Né? No mínimo, um secretário, o próprio secretário de Agricultura passado ganhava 60 mil, e são vários secretários, todos são conselheiros dos órgãos. Isso é cabide de emprego, gente. Né? Tem que parar com isso. Aí não dá lucro mesmo, não. Não dá para fazer obra mesmo, não. Mas também município. Mal de tudo. Tem que mudar essa visão da política. Senão não vai. Pessoas competentes nos lugares certos e concursados. Primeiro, cargos indicados, né, ou no máximo seletiva. Cargos indicados, por deputados, igual que tem na Copasa. Né? O deputado vai lá e indica o cargo, o presidente, o governador vai lá e indica e vai ficando nessa... Então, quer dizer, tem que parar com isso, senão nós não vamos dar conta. Né? Se é privatizar ou não, a gente tem que pensar numa fórmula diferente. Porque da fórmula que está, vai quebrar as duas. Né? A Copasa vai demorar um pouquinho mais a quebrar, mas a CEMIG está quebrando, viu? A CEMIG deve 16 bilhões e agora vendeu as hidrelétricas, que ela não vai ter mau recurso, não tem jeito. A CEMIG agora é daqui para baixo. Não tem como mais segurar uma CEMIG. Né? Infelizmente, é uma potência em Minas Gerais, mas foi mal administrada e vai quebrar. E se não tiver cuidado, a próxima é a Copasa. A próxima é a Copasa. Se não tiver cuidado, infelizmente. Esse desgoverno que nós vivemos. Exatamente. Deputado, eu vou só passar aqui a palavra ao relator. Ele esqueceu de uma pergunta aqui, que seria importante para o seu julgamento final da relatoria.
desta ação coletiva dos municípios, né, que o senhor está tomando frente, coordenando, tem como implantar, após agora 1º de janeiro, na preservação das nascentes e córregos e rios, nos contratos, anexar ou fazer uma adequação? Tem como isso ter um poder mais representativo, juntamente com esses quantidade de municípios que estão aderindo? Em toda CPI, né, Zé? É que na verdade nós estamos fazendo CPIs, assim, ajudando, né, indo junto e participando junto. Em todas as CPIs vão ser avaliado esse quanto que a Copasa investiu em preservação ambiental, porque na maioria das cidades nada, né? O investimento é muito pequeno perto do valor que ela lucra, né? Agora, com relação aos contratos, igual o doutor falou assim, mas aqui não tem nada nesse contrato aqui que fala que poderia a Copasa começar a colocar investimentos, mas para a Copasa ela não vai colocar nada que é ruim para ela. Né, ela quer sempre colocar aquilo que é bom para ela, né, e mesmo porque na hora que ela chega, o prefeito é igual o funcionário que chega na sua empresa. Primeiro dia do funcionário, ele é o melhor do mundo, gente. Tudo tá bom. Passa um mês, ele já começa a ficar meio ruim. Passa 2 meses, o trem já tá ruim. Então a Copasa é mais ou menos isso. Quando ela chega para o prefeito, ela é tudo de bom e o prefeito vai achar tudo melhor do mundo. Depois que ela vai ver o prejuízo que o prefeito vai ter e que a Copasa vai dar, sabe? Então, os contratos da Copasa é que deveria ter uma cláusula de preservação ambiental, mas tem essa lei federal que preserva 0,5% do valor arrecadado pela Copasa deverá ser investido em ações ambientais. E aí, concluindo essa pergunta, o Fernando Cabral pediu, quanto que a Copasa já investiu em Bom Despacho? A Copasa mandou para lá, você vai acreditar não, João, todas as ações que ela mandou foi o prefeito que fez. Você acredita, Cleitinho? As ações que a Copasa mandou para o Bom Despacho, o Fernando levou para ela, falou que o presidente do Senado levou para ela ver. As ações que a Copasa fala que ela que fez, foi eu que fiz como prefeito. Por quê? Porque não tem uma fiscalização. A Copasa não sabe nem o que ela faz. Né? Se eu pedir para o João ali que faça um levantamento do que ela fez em preservação ambiental, ele vai mandar um monte de coisa. Mas é ação do CBH Pará, é ação do município, é plantio de uma ONG, incorpora tudo. A Copasa vai lá levar o copinho lá no dia de plantamento de árvore e fala que foi ela que fez. O Fernando Cabral mostrou para assinar e falou aqui, nada foi a Copasa que fez, tudo foi eu. Mas a Copasa, só porque ela levou o copinho de água, ela participou, tudo, porque você convida a Copasa como educação, a Copasa coloca lá que ela que fez e apresenta aquilo. E como é que depois você discute se é ela ou se não é? Fica parecendo que é mesmo, mas não é. Não tem essa visão de preservação, então nós temos que começar a preocupar com isso. E que a Copasa realmente preste esse serviço. Né? A Copasa pode muito bem pegar um parque da ilha e reflorestar o parque da ilha, ser ter como manutenção no parque da ilha, o recurso que ela tira de Divinópolis, né? As nascentes todas, cercamento de nascentes, tinha que ser obrigação, pagamento pelo serviço da cercada, porque o fazendeiro que está lá cercando, ele tem que receber por produzir água, a Copasa tinha que pagar isso. Mas infelizmente a visão não é essa, só que ela vende água. Na hora que faltar, ela vai vender em caminhão-pipa. Ela vai ter prejuízo. Então, em vez dela fazer o básico certo, né, ela deixa, não faz, e aí depois vem entregando em caminhão-pipa, que fica muito mais caro. Os caminhões saíram lá do Espírito Santo para entregar o negócio em Bom Despacho. Por que não pegou um caminhão do lado? Né? Aí você vai ver, a empresa lá é do tio do Fred Ferramenta. Então, quer dizer, vira uma... mas isso é emergência. É uma emergência todo ano que vem vai ser de novo. A emergência desse ano vai continuar sendo a do ano que vem de novo. E aí vai contratar de novo o caminhão do tio do diretor. Mas porque emergência? Falando, não é emergência mais. Né? Então, quer dizer, emergência se fosse uma coisa sazonal. Mas uma coisa que todo ano vai faltar água, você vai contratar o caminhão do tio, do diretor da Copasa? Então, quer dizer, são coisas que você não consegue mais admitir. Mas só tem esse. Aí tudo bem. Só tem esse, não tem jeito. Né? Mas fez a licitação. Ganhou na licitação com menor preço, ótimo. Parabéns para ele. Né, mas emergencial, seu tio do Fred Ferramenta, aí tem alguma coisa que soa mal. Né? Então a gente tem que pensar nessas coisas todas. Né? Beleza. Alguma pergunta, Renato? Os vereadores, a comissão? Tranquilo? Gostaria de agradecer a presença do ilustre deputado Fabiano Tolentino, mais também a do doutor Duarte, nessa tarde de hoje. Foram importantíssimos, trouxeram documentos, algo novos para a CPI, que será apurado a fundo, e agradecer também, né, esse lado aí da responsabilidade com a cidade, da responsabilidade com o bem público e principalmente com as pessoas da nossa cidade. Isso é muito importante. Então fica aqui grifado aqui essa importância da presença de hoje, que muito contribuiu com a CPI. E isso não vai ficar em vão, não.
Se Deus Tenho quiser. certeza que no final do relatório estará tudo, né, com nomeações, com indicações e também com providências, tanto judiciais quanto administrativas, que a CPI irá tomar. Gostaria de agradecer também a todos a presença nessa casa aqui. Escutamos na tarde de hoje várias informações importantes que contribuirão de maneira significativa nos trabalhos da comissão, e encerro os trabalhos dessa CPI no dia de hoje. Só peço o deputado mais o doutor para aguardar ali, só imprimir ali a ata e também as audições, para depois a gente terminar. Muito obrigado, uma boa tarde a todos e boa semana, que Deus os abençoe. Amém.